Só que, junto com o secularismo... Pois não, Olavo, pode falar. Pode falar. Católicos progressistas e tradicionalistas. Isso significa que a igreja está dividida entre rejeitar a modernidade, combatendo-a, ou então aceitá-la e abrir-se para ela. O que tem que fazer não é nenhuma coisa nem outra. Ela tem que transcender a modernidade, ela tem que abranger e transcender. Sim, eu acho que o erro do tradicionalista... Eu vou falar uma coisa. Olha, Olavo, sabe o que acontece? Eu acho que o erro do tradicionalista é o seguinte: o tradicionalista, ele confunde o princípio, né, ele confunde a essência da igreja com os aspectos acidentais que são os históricos. A gente não vai, por exemplo, restaurar a monarquia católica cristã universal. Não, esquece. Pelo menos isso não a curto prazo. Não a curto prazo. Mas você pode restaurar uma cultura cristã. Uma cultura cristã dentro de uma nova realidade, dentro de uma nova situação, e até hoje nem os tradicionalistas e nem os progressistas me dão uma resposta para isso. Nem uma coisa nem outra. Quer dizer, falta aquela capacidade, aquele senso de razão prática aristotélico, que você vê muitos tomistas repetindo, né? Eu sou aristotélico tomista, é só uma macaquice, é só ornamentação. Porque, tá bom, vamos aplicar isso. Aplica isso na sociedade moderna, na sociedade secular, na sociedade onde o cristianismo está dilacerado em várias teologias, em várias seitas. Vamos aplicar isso. Como é que você defende um conceito de sociedade católica neste mundo? Esse é o grande desafio. E o que aconteceu com a igreja? A igreja hoje, a igreja pós-conciliar, é uma igreja que se prostrou a esse mundo. Ela tem que se levantar e tem que dizer a verdade. A verdade é o seguinte: olha, a sociedade moderna tem coisas positivas, mas as coisas negativas nós temos que atacar sim. Quando a gente vê um Estado atacando a família... Olavo, você é um estudioso, você sabe muito bem. Por exemplo, ninguém numa sociedade como a medieval, por exemplo, que era regida pelo costume, pela lei natural, jamais chegaria num sistema democrático que questionaria, por exemplo, o direito à vida de um feto, ou questionaria, por exemplo, o direito da família. Só numa sociedade democrática que já perdeu todos os elementos, eu digo metafísicos, transcendentes, para transformar a própria estrutura do Estado em grupos de pressão, que é o fato que está acontecendo hoje, que hoje em dia, praticamente, o que aconteceu com as elites? As elites, elas perderam completamente os escrúpulos da transcendência. Elas não têm mais transcendência. Elas se acham o próprio elemento transcendente. Né? Elas se colocam como o próprio Estado encarnado e com a própria justiça encarnada. Né? Eles são os semidivinos. Tá? Então, quer dizer, quando você vê esse tipo de coisa, quer dizer, como é que nós podemos restaurar a cultura cristã aí? Não estou dizendo que a gente não possa. Pode-se fazer isso. Isso pode. Intelectual, meu Deus. Pegar todo da modernidade e engoli-lo e transcendê-lo. Nós temos que abrir as pernas para isso, viraram cartesianos, viraram kantianos, etc. Ou então fica irritadinho querendo voltar à Idade Média. Quer dizer, são sinal de fraqueza, sinal de inibição intelectual.